número 2, a primeira parte deste capítulo, que vai até o verso de número 10. Hoje o texto é um pouco menor, então a gente vai fazer a leitura todos juntos aqui, tá? E logo após, nós então faremos a ministração. Todos acharam? Digo amém. Muito bem, o texto diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua palavra. E como sempre, Senhor, o que nós queremos aqui é ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, para que nesta noite nós possamos sair daqui, ó Deus eterno, consolados ou exortados através da Tua palavra. E que assim nós possamos, de fato, Senhor, vivermos para a Tua glória. Assim abençoa o Teu povo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em nosso último encontro, quando nós tratamos sobre Êxodo, capítulo de número 1, nós vimos como Deus multiplicou sobrenatural e extraordinariamente o seu povo na terra do Egito após a morte de José e de sua geração. Além disso, nós vimos que após algum tempo, levantou-se um faraó que nada sabia sobre José. Este faraó, vendo o crescimento populacional de Israel, se sentiu ameaçado frente à possibilidade de uma futura invasão inimiga. Para ele, os israelitas poderiam se aliar aos seus invasores ou simplesmente fugir do país, deixando o Egito à sua própria sorte. Essa ameaça, esse sentimento de ameaça, na verdade, levou este faraó a tentar controlar o crescimento populacional de Israel a partir da exploração da mão de obra e do infanticídio, o que, conforme nós vimos, foi totalmente debalde, já que os israelitas continuaram se multiplicando na terra do Egito, apesar dos esforços contrários deste faraó. Quando nós, então, estudamos aquele texto, nós aprendemos, então, na semana passada, 2 grandes verdades que o texto de Gênesis começa nos dizendo. O texto de Gênesis começou nos dizendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e também que nada e nem ninguém pode frustrar os planos ou as promessas de Deus na vida do seu povo. Hoje, então, dando continuidade ao livro de Êxodo, nós chegamos aqui à sua segunda unidade literária, que é a primeira parte desse capítulo de número 2, dos versos 1 a 10 aí, que trata justamente sobre o nascimento de Moisés, que é o grande libertador e legislador do povo de Israel. Aqui nós iremos, na verdade, fazer esse estudo dividindo aqui em 2 momentos. Primeiramente, eu irei fazer aqui a explicação do texto. Eu vou fazer aqui a exposição, verso a verso, juntamente com os irmãos, explicando aqui qual é o sentido aqui do texto que Moisés está escrevendo. E depois nós faremos uma aplicação desse texto para as nossas vidas, trazendo aqui alguns princípios para a nossa meditação de fé e prática. E para isso eu quero pedir aos irmãos que prestem bastante atenção para que a gente possa, então,
não somente entender o texto, mas sair daqui de fato impactado por esse texto, como assim o deve ser. Então veja aí a primeira parte desta ministração, que é a explicação do texto. O texto ele começa dizendo o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, né? Aqui, o homem a qual Moisés se refere é o seu próprio pai, Arão, enquanto que a mulher aqui é Joquebede, tia de Arão, né? Lá no capítulo de número 6 de Êxodo, nós veremos futuramente a genealogia de Moisés e Arão, e lá nos é dito que o pai de Moisés é Arão, e a mãe de Moisés é tia de Arão, Joquebede, tá? A expressão tribo de Levi, que aparece aí praticamente que 2 vezes, né, significa literalmente casa de Levi, conforme pode ser visto em algumas versões em português. Talvez a sua versão esteja escrita não tribo de Levi, mas casa de Levi, né? Muito embora os levitas talvez já tivessem assumido a função sacerdotal enquanto Moisés escrevia o livro de Êxodo, certamente quando Moisés diz aqui, ou faz a citação da tribo de Levi aqui, ele ainda não quer fazer uma referência direta ao ministério sacerdotal. Aqui, na verdade, a referência à tribo de Levi serve apenas para estabelecer a relação entre as personagens, apenas para dizer que tanto o pai quanto a mãe de Moisés pertenciam a uma mesma tribo, pertenciam ao mesmo núcleo familiar. Se você observar aí, ela engravidou e deu à luz um filho, né? E conforme nós veremos mais adiante, no verso de número 10, esse filho é justamente Moisés, o grande libertador e legislador de Israel. Até o verso de número 10, nós não temos a identificação do menino, é apenas no verso 10, quando a filha de Faraó, então, adota o menino e o recebe no palácio, é que ela, então, dá o nome ao menino de Moisés, dizendo que ela o tirou das águas, tá? Continuando o texto aí, ainda no verso de número 2, na parte B, o texto aí vai dizer que Joquebede, vendo que o filho era bonito, o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Queridos, é óbvio que a essa altura aqui da narrativa, Faraó ele já tinha deduzido que os israelitas esconderiam seus filhos. Se ele dá uma ordem para que os egípcios lancem os meninos israelitas no Nilo, naturalmente a reação de todo pai é de justamente esconder os seus filhos. Então, é óbvio que Faraó aqui ele já sabia que os israelitas estavam escondendo os seus filhos. E é bem provável que este Faraó já tivesse, inclusive, ordenado, ou pelo menos autorizado, uma espécie de vistoria minuciosa na casa dos israelitas. Talvez aí os oficiais egípcios estivessem passando de porta em porta, de casa em casa, justamente atrás desses meninos israelitas, para que eles pudessem, então, jogar no Nilo, né? Isso é o que o texto, pelo menos, parece indicar. Joquebede, ela esconde o menino à luz desse evento, que nos é narrado no capítulo de número 1, verso 22, no último versículo da unidade literária que nós tratamos na semana passada. Ela consegue esconder o menino por cerca de 3 meses, mas depois disso, já não conseguindo mais escondê-lo, ela então coloca o menino, como diz aí o texto, em um cesto feito de junco, o veda de piche e betume, e coloca o menino, né, entre os juncos à margem do rio. Se você parar para pensar, é óbvio que em um momento ou outro, Joquebede não ia mais conseguir esconder o menino, né? Um menino de 3 meses, uma criança de 3 meses, quem já foi pai aqui sabe, já tem uma força vocal muito grande. O choro de uma criança de 3 meses, né, já chama a atenção, né? E obviamente ela tinha que tomar uma atitude, porque naturalmente, em um momento ou outro, né, os oficiais egípcios poderiam encontrar a criança e assim matá-la. O que nós precisamos entender aqui é que nós também não precisamos aqui ficar conjecturando as coisas. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo que sabia, né, que tinha tido uma revelação da parte de Deus sobre a estratégia adotada por Joquebede para esconder a criança por 3 meses. Segundo ele, é uma coisa assim até engraçada, segundo ele, né, quando os oficiais egípcios se aproximavam da casa e o menino estava chorando, a mãe começava então a cantar, né? Então o menino estava, buá! E aí a mãe cantava,
fala-me suavemente. Aí cobria, né, o choro da criança com a voz. Mas, irmãos, o texto não diz isso. E você não precisa ficar imaginando isso, porque não é a intenção de Moisés tentar explicar aqui como foi que Joquebede escondeu a criança. Basta você entender isso. Joquebede conseguiu esconder 3 meses, depois disso não conseguiu mais. Pronto, acabou. E aí, então, ela o coloca, né, num cesto feito de junco, né? Esse cesto feito de junco, na verdade, o que Joquebede fez aqui é usar do seu conhecimento, não sei se é especializado ou a partir de um conhecimento comum, mas ela pegou o cesto feito de junco e transformou ele em uma espécie de pequeno barco. Os barcos naquela época também eram feitos de junco, né? O junco é uma espécie de planta talosa verde escura e flexível, que chega mais ou menos a uma altura aí de 1,5 m e geralmente cresce às margens, né, de rios e pântanos, né? Então era normal que às margens do rio Nilo houvesse bastante junco, né? E os barcos eram feitos daquilo. Então, muito possivelmente, ela conseguiu fazer uma correlação entre o barco e o cesto, né? E aí fez justamente aquilo que se faz nos barcos. Os barcos, eles eram, de fato, vedados, impermeabilizados, né, com piche e betume. E foi isso que ela fez. Ela passa, então, piche e betume, né, no cesto. O cesto passa, então, a ter essa capacidade para flutuar na água, coloca a criança lá no meio e, então, deixa a criança ali, à beira do Nilo, né, à margem do Nilo, entre os juncos. Perceba agora, a partir desse texto, o quanto é diferente a história que nós estamos vendo daquela que é, de certa forma, dramatizada nas animações e filmes que nós vemos, né? Eu vou dar aqui três aqui pontos em que essa narrativa se difere daquela que nós geralmente vemos em animações e filmes, né? Em primeiro lugar, nessas animações e filmes, o que a gente vê? A gente vê Joquebede colocando o cesto mais ou menos no meio do Nilo, né, onde posteriormente o cesto então é levado pelas correntezas do Nilo, né? Mas, no entanto, se você observar, não é isso que o texto diz. O que é engraçado é que nessas animações e filmes, às vezes, quem assistiu, por exemplo, O Príncipe do Egito, né, que é uma produção da Disney, vê lá que Joquebede coloca a criança mais ou menos ali na margem do Nilo, mas mais para o meio, e a correnteza leva o cesto, e durante o trajeto do cesto até o palácio de Faraó, o cesto então passa por muitas situações bem difíceis, né? Aparecem alguns animais selvagens, hipopótamos, crocodilos, que tentam pegar os meninos, as águas se tumultuam, né? E pega aquele negócio tudo para mostrar, para tentar enfatizar, digamos assim, o milagre de Deus que foi preservar aquela criança. Mas, no entanto, irmãos, isso tudo não passa de uma tentativa de tornar o milagre mais milagroso ainda, entende? É uma espécie de tratar do milagre de maneira hiperbólica, aumentando ele. Nós não precisamos fazer isso. A gente precisa entender que Deus não está apenas nas coisas extraordinárias da vida. Deus está nas coisas ordinárias também. Não é milagre apenas a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, Deus aparecendo com trovões, raios e relâmpagos ali no Monte Sinai. Não, a brisa também é um milagre da parte de Deus, entende? A calmaria também é um milagre da parte de Deus. O fato de eu e você acordarmos todos os dias, comermos o nosso pão, tomarmos o nosso café, né, partirmos para o nosso trabalho e fazer as coisas simples da vida, isso também faz parte do milagre da vida, daquilo que Deus pode nos proporcionar pela sua infinita graça. Deus, ele não precisa que o homem pegue, animações e produções para tentar aumentar aquilo que é o seu milagre, entende? Deus não precisa dessas coisas. E observe como não é isso que acontece. No texto que nós lemos, o texto diz que Joquebede simplesmente pegou o cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio, o que implica dizer que possivelmente o texto ficou parado. Entende? Como eu falei para os irmãos, o junco é uma espécie de planta talosa, que cresce, é parecido com o bambu, ele cresce na margem do rio. Então, se ela colocou entre os juncos, possivelmente alguns talos de juncos ficaram ao redor do cesto, não permitindo que o cesto saísse para o meio e fosse levado para a correnteza, entende? Então, quando ela coloca o cesto entre os juncos, à beira do Nilo, isso significa dizer que o texto ficou lá, parado. Um outro ponto é que, geralmente nesses filmes, o que a gente vê
é a irmã de Moisés, no caso aqui Miriam, conforme nós descobriremos mais para frente, seguindo o cesto, né, pelas correntezas do Nilo, e ela com aquele olhar apreensível, atônito e muitas vezes até temeroso. Não é isso que o texto nos diz. Se você olhar aí, o texto vai dizer que ela simplesmente ficou observando de longe, né, o cesto que tinha ficado parado. Ela apenas ficou lá, parado de longe. E possivelmente ficou de longe para justamente não chamar atenção para o cesto, para que ninguém o visse. Ela só ficou lá para averiguar e ter certeza que o cesto continuaria lá quando a sua mãe assim o retornasse. Por fim, um outro ponto que diferencia o relato aqui das animações e filmes hollywoodianas é que nesses filmes e animações nós observamos também que quando o cesto então ele prossegue com o seu trajeto na correnteza do Nilo, ele vai parar exatamente aonde? No palácio de Faraó. Justamente no ponto onde a filha do Faraó estava banhando. E então parece que assim que o cesto de maneira mágica chega aos braços da filha de Faraó, sabe, assim, parece assim que estava, né? Mas não é isso que o texto nos diz. Não foi o cesto que foi ao encontro da filha de Faraó. Foi a filha de Faraó que saiu do palácio para banhar no rio e então viu o cesto. Olha como o texto diz aí no verso de número 5. A filha do Faraó descera o Nilo para tomar banho, enquanto suas servas andavam à margem do rio. Aí foi então que ela viu o cesto e mandou a sua criada ir apanhá-lo. Então, há uma grande diferença entre o relato bíblico e aquilo que é dramatizado nos filmes e nas animações aí que nós vemos pelo mundo afora, tá? Então, perceba isso daí. Curiosamente, a pergunta que fica no meio disso tudo é: qual era de fato a intenção de Joquebede ao colocar o menino no rio, né? Será que ela sabia de maneira proposital que a filha de Faraó iria encontrar a criança? Queridos, a gente não tem como ter certeza disso, porque o texto não deixa isso claro, tá? Mas, no entanto, embora nós não possamos ter certeza, eu não creio que tudo isso tenha sido planejado propositadamente por Joquebede. Ela não tinha certeza de que o menino iria sobreviver. Se você parar para analisar, o fato da princesa ser filha de Faraó e ter sido Faraó mesmo que ordenou, né, que os meninos fossem lançados no rio, era mais fácil que ela, ao encontrar a criança, jogasse no Nilo do que tivesse compaixão dela e o adotasse. O que acontece aqui é totalmente inesperado. Então, eu não creio que Joquebede tenha feito isso de maneira proposital. Eu não creio nisso. Se você observar, a própria filha de Faraó sabe que a criança ela é israelita. No verso de número 5, parte B, vai dizer que ela viu o cesto entre os juncos, mandou sua criada apanhá-lo. Verso de número 6, ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então ela sabia que o menino era dos hebreus. Ela poderia muito bem ter matado ali, né? Mas, no entanto, o texto diz que justamente ela fez o contrário, ela teve compaixão do menino. Eu, particularmente aqui, creio que a intenção de Joquebede era simplesmente deixar o cesto ali por algum tempo, só enquanto ela despistava os oficiais egípcios que talvez estivessem fazendo uma vistoria na sua casa. Eu pergunto para os irmãos, qual era o local mais improvável para eles procurarem o menino? Era justamente no Nilo. Qual foi a ordem de Faraó? Peguem os meninos e lancem no Nilo. Então, eles nunca iriam procurar no Nilo. Então, a estratégia dela, nesse sentido, foi muito boa. Ela se mostrou uma mulher altamente estratégica. O que eu acho que ela não pensou é que a princesa o acharia e teria compaixão dele a ponto de adotá-lo. Mas ela provavelmente deixou o menino ali entre os cestos, foi despistar os oficiais egípcios e depois iria voltar para pegar os meninos. Enquanto ela deixou o menino lá, obviamente, ela incumbiu Miriam de ficar observando o menino, mas de longe, para não chamar a atenção. O certo é que, queridos, como se diz aí afora, né? O pedido saiu melhor que a encomenda, né? Não tem esse ditado? Que o pedido saiu melhor que a encomenda? Pois foi justamente isso que aconteceu. O verso de número 7 vai dizer aí: então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou.
Perceba que Joquebede aqui, ela não somente conseguiu preservar a vida de Moisés, como ela, ao criá-lo, passou a receber por isso, né? Que coisa boa, né? Já pensou? Irmã Diliane e irmão Eromilson aqui, passaram um tempão sonhando com Efraim, quando vem Efraim, alguém dissesse para elas, vocês cuidam do Efraim aí, que eu vou pagar vocês por isso. Oh, coisa boa, né? Maravilha, né? Se quisessem pagar pelos meus 3, quanto é que eu não ia ganhar? Maravilha, né? É isso que aconteceu, queridos. É por isso que eu digo, o pedido saiu melhor que a encomenda, não é verdade? Isso tudo aqui, obviamente, foi uma feliz cristoincidência, né? Aquilo que a gente chama de cristoincidência, né? Deus, na sua divina provisão, arquitetou tudo aqui para que todas as coisas saíssem da melhor forma possível, né? Deus é maravilhoso, não é verdade? Por fim, queridos, o texto aí vai terminar, o verso de número 10, dizendo que após ter crescido o menino, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas, né? E aqui nós temos duas considerações importantes, né? A primeira é o fato de que os psicólogos, queridos, eles explicam, né? Eles já enfatizam a importância das impressões recebidas logo nos primeiros anos de vida de uma criança. Essas impressões que as crianças têm durante os seus primeiros anos de vida são de fundamental importância para construir a base daquilo que será o caráter dela no futuro. Então, muito possivelmente aqui, Deus possibilitou que essas coisas ocorressem para que Moisés, de fato, pudesse ser o grande libertador e legislador de Israel. Ele possivelmente aqui teve uma criação, né, a partir da cultura hebraica. Ele ouviu falar sobre o único e verdadeiro Deus, sobre Yahvé. Ele ouviu falar sobre as promessas de Deus, né, aos patriarcas, ouviu falar sobre a aliança abraâmica, ouviu falar sobre a história de Abraão, Isaque e Jacó, ouviu falar sobre a história de José e como o povo de Israel foi para ali. Ou seja, com certeza Joquebede, durante esse período, fez um resumo melhor do que o que eu fiz do livro de Gênesis, né? Ela passou para Moisés tudo aquilo que seria a base para que ele se tornasse o homem que Deus queria, né? E, de fato, Moisés foi um homem extraordinário, né? Possivelmente, muitos acreditam assim, a maior personalidade do Antigo Testamento, né? A maior personalidade do Antigo Testamento. Uma coisa interessante é atentar para o significado do nome de Moisés, e aí eu já dei até uma pincelada no grupo da igreja, né? Em hebraico, o nome Moisés significa apenas tirado, que é uma referência a esse episódio aqui, em que a filha de Faraó o tira, né, das águas do Nilo, né? Mas, no entanto, eu quero falar sobre o seu significado em egípcio. Em egípcio, Moisés significa apenas filho de. E aí parece que o nome está incompleto. Filho de quem? Filho de, mas filho de quem? Alguns estudiosos acreditam que o nome de Moisés ele está meio que incompleto. Possivelmente Moisés tinha um nome composto, né? Como, por exemplo, Tutmoses ou Ramsés. Tutmoses, essa segunda parte, Moses, é justamente Moisés. Ramsés, esse Missés, é justamente também Moisés. No caso, Ramsés significa filho de Ra, e Ra era justamente o Deus Sol, né? Então, possivelmente, o nome de Moisés fosse o nome composto e ligado a essa cultura pagã do Egito, né? E ele, obviamente, quando cresceu, pode ter sido, alguns estudiosos acreditam assim, que ele rejeitou, né, tudo isso que o Egito lhe ofereceu. Nós temos, inclusive, lá em Hebreus, capítulo de número 11, versos 24 e 25, lá dizendo que Moisés, sendo um homem já grande, ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. E preferiu, antes disso, ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha, né, os tesouros de Cristo como algo muito melhor do que as riquezas do Egito, entende? Então, se você observar esse texto de Hebreus e esse significado, esse raciocínio de muitos estudiosos, faz muito sentido. Moisés se recusou, de fato, a ter o seu nome como uma referência à cultura egípcia, abraçando única e exclusivamente o único e verdadeiro Deus, né? Por isso que ele, muito possivelmente, recusou a segunda parte do seu nome, ou o complemento do seu nome, para ser chamado apenas de Moisés, filho de, obviamente, filho de Yahvé, né? Filho de Jeová, filho do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço é, você tomou já essa decisão na sua vida?
Você de fato já recusou ser chamado aí entre o mundo aí, aquilo que o mundo lhe oferece? Você de fato já recusou as glórias deste mundo, as riquezas que esse mundo tem? Você já recusou o status, o poder, a fama? Você já recusou a riqueza? Você já recusou essa cosmovisão pagã que tenta, de certa forma, dominar a nossa consciência e, consequentemente, o nosso estilo de vida? Você fez tudo isso para que você pudesse, de fato, abraçar o único e verdadeiro Deus? Você, de fato, se converteu ao Senhor? A sua vida, de fato, ela de certa forma, marcada por um antes e depois de Cristo? Você, de fato, consegue enxergar em você aquilo que você era sem Cristo e aquilo que você é em Cristo pela graça de Deus? Você consegue, de fato, entender que Cristo é tudo que você tem, que nada mais importa a não ser Ele, que toda a sua eternidade depende única e exclusivamente do sacrifício dEle, de mais nada, não é dos seus esforços, não é daquilo que eu e você podemos fazer, mas é única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez por nós? Entende? Foi isso que Moisés fez, queridos. Ele entendeu o plano de Deus na sua vida, e ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Nós falaremos isso melhor na próxima unidade literária, quando Moisés, então, for rejeitado, né, para nós falarmos um pouco melhor aqui sobre o nome dele, tá? Dito isso, explicado o texto, vamos lá então à segunda parte, que é a aplicação. Eu quero aqui fazer aqui menção a 3 coisas que o texto ele nos ensina. Como eu sempre digo, a pergunta que nós devemos fazer após a explicação de cada texto é justamente essa: o que Moisés ele quer ensinar àquela geração de israelitas que estava com ele no deserto naquele tempo, e o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Eu tenho 3 sugestões aqui, e eu gostaria que você então atentasse para aquilo que eu vou lhe falar. Em primeiro lugar, Moisés aqui ele nos ensina sobre o papel do mal dentro dos propósitos de Deus. Moisés ele nos ensina que o mal, queridos, ele não traz qualquer ameaça real a Deus. Na verdade, o mal ele é subjugado e usado por Deus de acordo com a sua soberana vontade. Se você observar, é isso que o texto ele vai nos indicar a partir das ironias presentes aqui. Em Êxodo, nós temos aqui muitas ironias sendo estabelecidas, e nesse texto aqui, nós temos, no mínimo, aí 7 ironias, para que a gente possa, então, atentar para essa verdade. Se você observar aí, enquanto a intenção do faraó é mal e extremamente séria, alguns fatos nessa narrativa ocorrem da forma menos provável possível, e é justamente aí que consiste a ironia do texto. Veja aí comigo, no verso de número 2, parte B, quando o próprio Moisés, ele se qualifica como um menino o quê? Bonito. O próprio Moisés está dizendo, olha, o menino era muito bonito, ele está escrevendo sobre si mesmo. Olha a ironia do texto, né? Moisés era um menino bonito. Depois, no verso de número 3, parte B, o texto aí vai dizer que ele foi colocado em um cesto próximo à margem do Nilo, que era exatamente o local onde as crianças deveriam ser lançadas pelos egípcios. Olha a ironia do texto. Faraó mandou e ordenou que os egípcios pegassem as crianças, os meninos israelitas, e lançassem no Nilo. A mãe, Joquebede, vai esconder o menino justamente aonde Faraó queria que lançasse. É uma ironia do texto isso daí. Tá? Terceiro, perceba no verso de número 5, que não é outra pessoa senão a própria filha do Faraó quem o encontra e tem compaixão dele. De tanta gente que havia no Egito, é exatamente a filha de Faraó que acha, e não somente isso, ela tem compaixão do menino. Só de israelitas, conforme nós veremos mais à frente, saem 600 mil homens e mulheres, fora crianças e mulheres, o que dá aí mais de 2 milhões de israelitas no Egito. Se somar com os egípcios, nós temos aí quantos milhões? Mais de tantos milhões. Quem exatamente achou o menino? Justamente a filha do faraó. Além disso, ela poderia muito bem ter não só encontrado, como matado o menino. Ela mesma poderia pegar, um menino israelita, jogado no lixo. Mas ela não faz. Ela tem compaixão dele. É uma ironia do texto. Em quarto lugar, perceba aí no verso de número 6, que ela sabe que o menino é dos hebreus. E Moisés, escrevendo o texto, ele faz questão de ressaltar isso. Ela sabe, é uma forma irônica de dizer. E ela teve compaixão, mesmo sabendo que eu, Moisés, era hebreu. Quinto, veja aí os versos 7 e 8, como foi a própria mãe, Joquebede, quem criou Moisés nos seus primeiros anos de vida, né? Se você observar aí o texto,
né, a Miriam, que estava observando o cesto de longe, se aproxima da filha do faraó e pergunta: a senhora não quer que eu chame uma hebreia para cuidar do menino? E ela vai e chama a própria mãe. É a própria mãe, Joquebede, quem cria o menino Moisés. Né? É outra ironia do texto aí. Sexto, veja no verso de número 9, ela não apenas cria o menino, mas como eu falei, ela ainda foi remunerada por isso. Ela ainda foi remunerada pela própria filha de Faraó. E possivelmente, irmãos, ela não ganhou pouco não, viu? Ela deve ter ganhado muito, porque o Egito, era justamente um país muito rico, era um reino riquíssimo, né? E a filha do faraó, tinha condições sim de pagar ela muito bem, o que é bom demais, né? Última ironia aí do texto que eu ressalto, sétima, veja o verso de número 10, o texto diz que Moisés recebe esse nome porque foi tirado das águas, né? E você deve observar, né, aí vem um segundo sentido, o segundo significado do nome Moisés, agora em hebraico, né? Eu disse que em hebraico, o nome Moisés significa tirado, que é uma referência a esse episódio em que a filha de Faraó tira ele das águas do Egito, né? Quem lê o texto assim, de maneira corrida e sem o background, ou seja, o contexto histórico da época, passa batido. Mas aqui há um profundo significado espiritual aqui. Isso por quê? Porque o rio Nilo, ele poderia representar tanto vida quanto morte. Ele poderia representar vida, por quê? Porque as suas águas banhavam toda aquela terra, e obviamente as terras do Egito eram férteis, havia vida no Egito. Então, por um lado, o rio Nilo representava vida, mas por outro lado, o rio Nilo também representava a morte. Isso por quê? Porque o rio Nilo, ele era considerado uma divindade no Egito, e muitos animais e crianças eram lançados no rio Nilo, justamente como sacrifício a essa divindade. Eram sacrifícios religiosos que se faziam quando lançavam seres, né, sejam humanos ou animais, ali no rio. Então, ao mesmo tempo em que o rio representava vida, o rio também poderia representar morte. E nesse contexto aqui, o rio Nilo não tem o significado de vida. O significado dele é de morte, porque é justamente por meio do Nilo que Faraó está matando várias crianças israelitas, entende? Então observe que Moisés, ele é tirado das águas, ou seja, ele é tirado desse contexto de morte. Enquanto muitas crianças estão morrendo no Nilo, Moisés ganha a vida de lá. É nesse sentido que eu disse no grupo, que em outras palavras, não é demais nós afirmarmos que Moisés ele ressurge dentre os mortos. E quem ressurgiu dentre os mortos, afinal de contas, irmãos? Esse texto lembra de quem, para mim e para você aí? Claro que é de Cristo Jesus, não é verdade? Ele sim, né, foi de fato ressurgido dentre os mortos, porque conforme o texto que nós lemos lá em Atos capítulo de número 2, a morte não tinha poder para o retê-lo. A morte o devolveu à vida, porque Cristo Jesus sim, não pecou, foi o único justo que viveu nesta terra e ele ofereceu o preço pelos nossos pecados. Por causa de Cristo, eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, entende? Então, isso daqui é outra ironia do texto. Enquanto o Nilo representa a morte, é de lá que vem a vida daquele que vai o quê? Libertar o povo de Israel da escravidão, entende? As ironias desse texto mostram justamente, queridos, que Deus parece humilhar a própria existência do mal para mostrar a sua soberania e o seu poder. E esse ensinamento tem tudo a ver com aquilo que nós ensinamos aqui na semana passada. Na semana passada eu disse duas coisas, né? Que em primeiro lugar, o texto do capítulo de número 1 nos ensina que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não há uma promessa sequer que Deus tenha feito na minha e na sua vida que Deus não cumpra, queridos. Entende? Quando nós chegarmos no céu de glória, já falei isso aqui várias vezes, nós vamos entrar pelos portões celestiais, olhar para trás e ver o quê? Que Deus não deixou de cumprir uma só de suas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Porque Números vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pode negar o seu próprio caráter, entende? Deus não pode mentir. Por isso é que todas as suas promessas serão cumpridas cabalmente, plenamente por Ele, entende? Plenamente por Ele. Mas não somente isso, nós aprendemos na semana passada que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Na semana passada nós vimos que Faraó tenta frustrar os planos de Deus de 4 formas.
aplicando o trabalho pesado, depois a cruel escravidão, depois o infanticídio por meio das parteiras e, por último, o infanticídio por meio dos egípcios. Nenhum destes dá certo. O texto do capítulo de número 1 vai dizer que quanto mais ele tentava, tanto mais o povo de Israel se multiplicava. Entende? Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. E se você parar para analisar que nessa história, o povo de Israel representa a igreja, que Cristo aqui é representado por Moisés, e que obviamente Faraó aqui só pode ser Satanás, em outras palavras, o que o texto está nos ensinando é que nem Satanás pode frustrar os planos de Deus. Nada e absolutamente ninguém, queridos, pode frustrar os planos de Deus, as promessas de Deus na minha e na sua vida, entende? Aquilo que Deus intentou desde a eternidade passada, quando nos elegeu e nos predestinou, é isso que Ele vai cumprir na minha e na sua vida, glória a Deus. É isso, é isso. Assim eu e você, queridos, embora a gente possa, em alguma medida, se sentir ameaçado pela presença do mal no mundo, né? A gente acorda todos os dias e olha notícias tristes, infames, né? A gente olha cada coisa que deixa às vezes a gente com o coração apertado, temeroso, né? É notícias acerca de assassinatos, é notícias a respeito da política, da economia, sei lá, notícias das mais diversas possíveis que nos abalam, nos pressionam, nos afligem, sabe? Mas saiba de uma coisa, nada disso é capaz de frustrar os planos de Deus na tua vida. Nada disso, queridos. E isso deve gerar para nós um sentimento de segurança, sabe? Um sentimento de conforto, um sentimento de confiança. É isso que Deus quer. Deus mostra textos como esse para mim e para você, para que a gente, ao ver textos como esse, a gente possa confiar mais no Senhor, ter mais segurança mesmo, entende? Era isso que Moisés queria dizer ao povo de Israel. O povo de Israel estava no deserto com Moisés. Eles tinham 40 anos de peregrinação no deserto pela frente. E logo depois eles tinham uma terra para conquistar de 7 nações que eram maiores e mais poderosas do que eles. Queridos, para que eles pudessem chegar lá e tomar posse das promessas de Deus, eles precisavam de vez em quando de uma injeção de ânimo, sabe? Eles precisavam ter consciência do Deus a quem eles servem. E aprendendo acerca do Deus a quem eles servem, eles precisavam ter segurança e confiança nesse Deus, sabendo que Deus iria cumprir as suas promessas. Da mesma forma, queridos, eu e você, eu já disse, os eventos que acontecem aqui em Êxodo, são eventos que tipologicamente falam da nossa caminhada cristã. Nós fomos libertados de uma escravidão, não do Egito, mas do pecado. Nós fomos inseridos na aliança de Deus, não a aliança do Sinai, mas a aliança do Calvário. Nós estamos peregrinando pelo deserto, não pelo deserto do Sinai, mas pelo deserto desta vida. E nós estamos rumo a uma Canaã, mas não terrena, mas sim celestial, entende? E nessa caminhada que eu e você estamos fazendo, nós encontramos muitas dificuldades, aflições, tribulações, enfermidades, são tantas coisas que nos afligem. Nós precisamos ter consciência do Deus que nós servimos, e o Deus que nós servimos é este, que subjuga o mal, e o usa para o cumprimento dos seus maravilhosos propósitos, entende? O mal não é uma ameaça real a esse Deus a quem nós servimos, não é uma ameaça real, entende? Você não precisa ter medo do mal, você não precisa ter medo daqueles que tentam ameaçar a sua vida, você não precisa ter medo do pecado, do diabo, do mundo, da sua carne, não tenha medo destas coisas, porque Deus está acima de todas elas. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, entende? Portanto, você pode ter segurança, você pode ter confiança, caminhe, confie no Senhor, não desista, mas permaneça perseverando na presença desse Deus maravilhoso. E uma coisa que nós aprendemos aqui também, queridos, sobre essa questão do propósito do mal, ou da presença do mal, do papel dele, é que não existe essa questão do dualismo. Algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre Deus e Satanás. Algumas pessoas acham que Deus e Satanás são forças antagônicas, que está certo, mas equivalentes, que está errado. Como se eles tivessem, digamos assim, o mesmo poder, a mesma grandeza. Como se existissem 2 reinos, sabe, que estão disputando entre si o domínio deste mundo, sabe? É bem verdade que são 2 forças antagônicas, contrárias, são. É bem verdade que, de certa forma, Satanás tenta disputar o domínio deste mundo com o reino de Deus, é verdade. Mas entenda uma coisa, Deus está infinitamente acima de Satanás. Satanás não é nada perante Deus, entende? Satanás não é absolutamente nada. Portanto, essa ideia de dualismo que a gente vê aí no mundo afora, ela ou
exalta Satanás ou ela rebaixa Deus a uma mesma altura, o que é totalmente equivocado. Satanás é apenas uma criatura de Deus, e nem mesmo ele, queridos, pode de fato frustrar os planos de Deus. Deus é infinitamente superior a Satanás, e Satanás não pode de forma alguma ameaçar os planos de Deus. Pelo contrário, Satanás é que nem Faraó aqui nesse episódio. Tudo que Satanás faz é com uma intenção maldosa de ferir a Deus e a sua igreja. Mas tudo que ele faz, no final das contas, só contribui para os propósitos de Deus, entende? Todas as ações de Satanás são frustradas, todas, porque o propósito de Deus permanece para todo sempre. Deus é soberano para fazer a sua vontade. Amém? Em segundo lugar, queridos, esse texto aqui, ele nos ensina, ou ele nos aponta para Joquebede como um exemplo da verdadeira fé que agrada a Deus. É esse tipo de fé aqui que agrada a Deus. Joquebede, ela confiou em Deus em dois momentos simultâneos. Quando ela contrariou o Faraó, em não entregar o seu filho, em escondê-lo, e também quando ela corajosamente deixou o menino em um cesto, entre os juncos, à margem do rio Nilo. Para fazer isso, queridos, é muita fé. Não pense você que o relato aqui está falando simplesmente de uma mãe que, de certa forma, age em desespero, querendo salvar a vida do seu filho. Talvez o que eu e você veja muitas vezes é isso. Talvez todas as leituras que a gente já fez desse texto é exatamente essa. Uma mãe aflita, que pode perder o filho a qualquer momento, então ela desesperadamente pega o menino, coloca em um cesto à beira do rio, tentando, assim, sabe, supor que ele vai conseguir se salvar. Negativo. O que nós estamos vendo aqui é uma mulher de fé, que faz tudo isso confiando no Deus a quem ela serve. Entende? Aqui não está falando de uma atitude desesperada de uma mãe, mas sim de uma fé inabalável na pessoa maravilhosa do nosso Deus. É isso o que Joquebede faz. Pela fé, ela faz tudo isso. E lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso 23, se você quiser ler comigo, você pode ler. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 23. O texto vai dizer o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai. Ou seja, ela escondeu, foi como uma mãe desesperada, querendo salvar a vida do seu filho? Não. O texto está dizendo que pela fé, ela o escondeu. E o que mais? Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto de Faraó. Veio o decreto de Faraó, ela não temeu. Por quê? Porque ela sabia que, embora Faraó fosse considerado uma divindade lá no Egito, o Deus a que ela servia era muito maior. Era infinitamente mais, entende, do que Faraó. Portanto, ela não temeu o decreto de Faraó, mas ela se apegou firmemente à sua fé no único e verdadeiro Deus. Entende? Essa fé é a fé que agrada o Senhor. É a fé que agrada a Deus. É justamente isso que Moisés queria ensinar àquela geração de israelitas. Aquele povo precisava demonstrar uma fé que agradasse a Deus. Aquele povo estava caminhando em um relacionamento com o Senhor. E eles precisavam demonstrar um tipo de fé que agradava a Deus. Da mesma forma, queridos, somos eu e você nos dias de hoje. Nós estamos nessa caminhada e Deus espera que eu e você reajamos de maneira adequada àquilo que é o Evangelho. Ele quer que a gente reaja com fé, porque o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, entende? Então, se você quer agradar a Deus, olhe para o tipo de fé que Joquebede demonstrou, entende? Ela confiou em Deus sem temer a Faraó. É exatamente isso que nós devemos fazer, queridos. Nós devemos justamente fazer tudo pela fé. Eu e você devemos viver pela fé neste mundo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não vivemos por vista, ou seja, nós não vivemos de maneira natural neste mundo, nós vivemos por fé. Essa é a ideia. Tudo que eu e você fazemos neste mundo, nós devemos fazer pela fé no Filho de Deus, entende? Se eu sou esposo, eu devo tratar minha esposa pela fé. Se eu sou pai, eu devo executar o meu papel como pai pela fé. Não confiando nos meus métodos de ensino,
mas confiando no cuidado de Deus, porque muitas vezes o pai pode ter o cuidado que for com os filhos, mas isso não garante que os filhos dele permanecerão na presença de Deus quando eles o crescerem, porque nem sempre filho de peixe, peixinho é, nem sempre esse ditado aí faz sentido, entende? Então, se eu crio os meus filhos, eu não crio pautado aí em 7 regrinhas, não, eu crio pela fé. Se eu trabalho, eu não trabalho de maneira natural, eu trabalho pela fé, sabendo que é Deus quem faz eu prosperar, sabendo que é Deus quem me dá o trabalho, quem me dá força, saúde para trabalhar, sabendo que eu trabalho para Ele, diante dEle, para a glória dEle, entende? Ou seja, tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia deve ser vivido a partir dessa perspectiva. E o povo de Israel precisava aprender isso na sua caminhada terrena, e nós precisamos entender isso também nos dias de hoje. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus, aquela que confia em Deus em toda e qualquer circunstância. E digo mais, é muito fácil você confiar em Deus quando está tudo bem, queridos. Mas é aqui que está o maior desafio, entende? É muito fácil nós confiarmos em Deus quando nós estamos com uma conta bancária com um saldo positivo. Quando a gente tem plano de saúde, quando a gente consegue pagar a escola dos filhos, quando a gente tem um padrão de vida confortável, quando a gente tem à disposição pessoas que podem nos ajudar. É muito fácil confiar em Deus. Quando a gente tem um emprego dos sonhos, quando a gente tem tudo do bom e do melhor. Mas o nosso maior desafio é justamente confiar em Deus quando as circunstâncias apertam, entende? É nesse momento aqui, quando nós estamos sendo afligidos, golpeados, que nós somos chamados a exercer a verdadeira fé. Não é quando você está bem de saúde, mas é principalmente quando você está mal de saúde. Não é simplesmente quando você está com a sua mesa cheia de comida, quando você tem pão e café para tomar, mas é principalmente quando você não tem nada e ainda tem que dar glórias a Deus pelo fato do ar que você respira, entende? É a verdadeira fé que é demonstrada nos momentos de angústia, de tribulação, de aflição. Essa fé aqui que Joquebed desenvolveu foi a fé que agradou a Deus. E é essa fé que eu e você também devemos viver. Uma fé que é baseada, acima de tudo, na obra de Cristo e naquilo que o próprio Deus faz em nosso lugar. Em terceiro lugar, queridos, Moisés aqui ele nos ensina o seu próprio paralelo com Cristo Jesus. Isso nós vamos ver muito durante os nossos estudos no livro de Êxodo em diante, durante o Pentateuco. Moisés, ele é tipologicamente Cristo. Ele aponta para Cristo. Entende? A sua pessoa, o seu nascimento, o seu ministério, a sua vida, a sua liderança no povo de Israel, tudo isso aponta para Cristo. Então há uma tipologia entre Moisés e Cristo. Entende? E é justamente isso que nós vemos aqui. Já falei isso quando eu citei o significado do nome Moisés em hebraico. Tirado das águas. Águas aqui, sinônimo de morte. Ou seja, Moisés ressurge dentre os mortos. E quem ressurgiu de fato entre os mortos foi Cristo Jesus. Em Atos capítulo de número 2, verso 24, lá vai dizer que era impossível que a morte o retivesse. Em Romanos capítulo de número 1, que nós lemos agora há pouco, lá diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, confirmando que ele era filho de Deus e não somente filho de Davi. Entende? 1 Coríntios capítulo de número 15 vai falar sobre a ressurreição de Cristo como sendo a primícia dos que dormem. Entende? Então aqui há um paralelo muito claro entre Moisés e o próprio Cristo. Não somente isso, perceba que esse paralelo é mais claro ainda justamente quando o faraó manda matar as crianças. Perceba que há um paralelo com o nascimento de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo de número 2, abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo de número 2, é justamente sobre isso que nós veremos. Assim como Faraó, ele ordenou a matança dos meninos israelitas, da mesma forma, o que nós temos aqui em Mateus é Herodes, sob a influência de Satanás, ordenando a matança das crianças de Belém. É isso que nós vemos aqui. Perceba que no capítulo de número 2, a história vai ser narrada.
E vai nos contar a visita dos magos. O texto diz aí: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Perceba aqui que eles identificam Jesus como sendo o recém-nascido rei dos judeus. E quem era o rei dos judeus nessa época aqui? Herodes. Assim como o faraó se sente ameaçado lá no Êxodo, Herodes aqui também se sente ameaçado. Uma palavra dessa é ameaça pura. Verso de número 3, quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois está escrito por meio do profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Versículo de número 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Aqui, Herodes já queria saber exatamente qual era a idade da criança, porque a ordem seria dada posteriormente. Perceba aí, a partir do verso de número 14, não, do verso de número 16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não resistem. Então perceba aqui o paralelo que há entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. E queridos, nós ainda veremos muito esse paralelo, como eu falei agora há pouco. Várias outras características na vida de Moisés vão revelar esse paralelo com Cristo. E notar cada um deles vai ser fundamental para compreendermos posteriormente os evangelhos. Porque muito do contexto que está ali nos evangelhos fala justamente sobre a comparação entre Moisés e o próprio Cristo. Quando nós estudamos aqui sobre o Sermão do Monte, aquilo dali é um paralelo muito claro com Moisés. Porque o texto deixa claro que Jesus subiu ao monte para ensinar os seus discípulos e deu a sua lei, a lei de Cristo ali. O Sermão do Monte nada mais é do que a lei de Cristo. Da mesma forma, Moisés subiu ao monte e recebeu a lei de Moisés, ou a lei de Deus, das mãos do próprio Deus no Sinai, entende? Então você percebe esse paralelo. E tanto é que justamente Jesus vai ser comparado com Moisés, e o próprio Jesus vai fazer esse paralelo quando ele vai ensinar e diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Ou seja, Jesus é o novo Moisés. Jesus, na verdade, é o verdadeiro Moisés. E assim, falar sobre Moisés é justamente falar sobre Jesus Cristo. Foi ele que nos libertou da verdadeira escravidão, queridos, que é a do pecado e não a do Egito. Foi ele que fez conosco uma aliança, não a antiga aliança, mas a nova aliança. Foi ele que nos deu a lei, não a lei escrita em pedras, mas sim aquela que está escrita no nosso coração. É ele quem está nos conduzindo pelo deserto, não o deserto do Sinai, mas o deserto deste mundo. E é ele quem nos conduzirá até a Canaã, não terrena, mas a Canaã celestial, entende? Portanto, é a Cristo que nós devemos a nossa fidelidade, é Ele que nós devemos exaltar e louvar, entende? Esse texto, ele fala de Cristo Jesus, e Cristo aqui, ele deve ser exaltado para todo sempre. Ele sim é o verdadeiro Moisés, e é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Ele é o profeta como Moisés, conforme nos foi prometido, entende? Então é isso, que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, que você possa receber esta palavra, que você possa então viver a partir dela para o louvor da glória de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos. Muitíssimo obrigado, Senhor, por podermos estudar a tua palavra. Continua, Senhor, nos ajudando. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós humildemente, Senhor, possamos receber com gratidão esta palavra, de maneira que as nossas vidas sejam transformadas por ela. Abençoando-nos, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor mais uma vez? Convidar aqui o Ministério de Louvor para louvar a Deus. Vocês vão louvar aí? Tem alguma coisa aí? Bora? Bora, quem é que vai cantar aí?